E hoje vamos analisar mais um clássico, ou melhor, mais um filme baseado em um clássico de uma história infantil. João e Maria, Os Caçadores de Bruxa. Olha a audácia dessa produção. Mas eu gostei da temática, achei interessante e inovador. Você pega lá a história infantil e transforma ela numa história porradeira, onde João e Maria, dessa vez crescidos, enfiam a porrada nas bruxas. E no final do vídeo, como de costume, eu vou falar a minha opinião, o que eu achei do filme. Mas vamos lá, vamos começar. Nessa versão, João e Maria são profissionais caçadores de bruxas, usando armas modernas e muita raiva acumulada devido a experiências que eles tiveram no passado com a história lá clássica que todo mundo já conhece, onde eles escapam da casa de doces e se tornam especialistas em rastrear e exterminar essas criaturas chamadas bruxas. A trama começa quando crianças começam a desaparecer misteriosamente e os irmãos são chamados para investigar, o que os leva a um confronto com a bruxa suprema Muriel, que prepara um ritual poderoso na Lua Sangrenta. É um filme que mistura ação, fantasia sombria, comédia negra e toque de terror. O visual também mistura de steampunk com medieval e gore exagerado, bem estilizado. O tom do filme eu diria que se leva a sério, até porque ele tem um tom um pouco mais sombrio. Não tanto, não achei tão sombrio assim. Vamos agora aos supostos pontos fortes do filme segundo as críticas. A ideia é criativa e corajosa, transformar um conto de fadas infantil em uma história de vingança violenta e cheia de ação foi um risco, mas uma ideia original e divertida se você estiver no clima certo. Eu concordo, eu até gostei dessa ideia. Quer dizer, a gente acha um pouco absurdo ver esse novo panorama de uma história infantil, mas por que não explorar novos ares? Estilo visual marcante. O filme aposta pesado no visual, roupas de couro, armas que parecem saídas de um videogame e bruxas horrendas. É tudo exagerado, mas isso faz parte do charme. Olha, com relação a esse ponto positivo, eu não concordo muito não, eu não achei tão inovador. Me lembra um pouco daquele filme Anjos da Noite, que também usavam roupas de couro, Matrix. Então isso meio que estava na moda, você ter personagens com roupa de couro escura. Ação sem freio, explosões, combate com armas, facas, punhos, feitiços e até tirolesas, tudo ao mesmo tempo. Isso se você quer ação sem pensar muito. Nisso aqui eu concordo. É um filme bem dinâmico, com bastante ação. Eu gostei muito dessa parte. Outro ponto positivo seria Jeremy Renner e Gemma Arterton, que fazem os protagonistas. Eles têm uma boa química. Ela segura o filme com carisma e força. E ele entrega um João mais contido, mas, no entanto, eficaz. A dinâmica entre os dois funciona bem. Eu concordo. Gosto da dinâmica entre os dois. E agora vamos para os pontos, ou melhor, possíveis pontos fracos do filme, segundo a crítica. Roteiro raso. A trama é bem básica e cheia de clichês. A história não tem grandes reviravoltas ou profundidade emocional, é mais forma do que conteúdo. Concordo. O tom confuso. O filme oscila entre o terror, a ação exagerada e a comédia bizarra. Em alguns momentos, parece querer se levar a sério, mas logo depois vem uma bruxa explodindo e você percebe que não é o caso. Também concordo com isso, ele tem um tom sombrio, só que não, porque você vai ver algumas situações assim, um tanto engraçadas, como se o filme quisesse misturar um pouco de tudo. Ele não segue um caminho só. Na questão do tom, que eu estou me referindo. CGI irregular. Alguns efeitos visuais são bons, mas outros visualmente forçados, o que pode quebrar a imersão. Discordo, eu não sou exigente com relação a CGI. Eu também não vou dizer que o filme tem um CGI espetacular, mas não me incomodou não essa parte. Agora vamos à narrativa. O roteiro segue uma estrutura linear e previsível. Há pouca surpresa na construção da trama e nas reviravoltas, a falta de originalidade e a dependência de clichês de filmes de ação e horror contemporâneos fazem com que a história pareça genérica. Temas explorados do filme: violência como solução. O filme apresenta uma visão muito negra do mundo mágico, onde o uso da força bruta é a única resposta eficaz. Trauma infantil, a base psicológica de João e Maria, traumatizados pelo passado, é mencionada, mas pouco explorada.
Moralidade ambígua, os protagonistas são anti-heróis, questionando constantemente o que é certo ou errado em um mundo dominado pelo mal. Já com relação à trilha sonora, complementa bem o tom sombrio e épico da produção, com composições intensas que ajudam a manter o ritmo e a atmosfera tensa. Críticas e recepção. O filme foi amplamente criticado pela crítica especializada, que o considerou superficial, violento, sem propósito e com roteiro fraco. Muitos viram nele apenas um exercício comercial de transformar um conto clássico em um produto hollywoodiano de ação sem alma ou profundidade. Por outro lado, ele teve uma boa aceitação do público geral, especialmente entre os fãs de gêneros de ação e fantasia sombria. Foi um sucesso comercial arrecadando bem acima do orçamento. E é isso aí, você tem que entregar o que o público quer ver. Sangue, porrada, se for o caso, e não dar muita trela para os críticos frescos que esperam uma história profunda, quando na verdade é muito bom você curtir simplesmente um filme que traz um pouco de entretenimento. Um entretenimento bom. E pronto. E agora vamos às curiosidades. Maquiagem artística surpreendente. As 5 bruxas principais, como Muriel, interpretada por Frank Jensen, precisam de até 3 horas diárias para a aplicação da maquiagem, além de 1 hora para a remoção, graças ao trabalho da Spectral Motion e artistas premiados. Vila de conto de fadas com alma de terror. O design de produção foi inspirado em cenários medievais sombrios reais, com destaque para a assustadora Casa de Doces e a caverna Laboratório de Muriel. Troll Edward, combinação de animatronics e ator real. Edward foi criado com um traje animatrônico controlado por 5 pessoas, pilotado por Derek Mears, que ficava praticamente cego dentro dele e mal conseguia respirar. Jeremy Renner fez a maior parte das cenas de ação. Tanto Renner quanto Gemma Arterton passaram por um intensivo bootcamp de armas e lutas, e o ator fez quase todas as suas próprias cenas de ação sem dublês. Filmado em locações reais na Alemanha, a produção aconteceu em florestas assustadoras da Alemanha e nos estúdios Babelsberg, buscando um clima medieval e autêntico. Visual steampunk. Olha, steampunk ele seria, como posso dizer, um gênero que aconteceu no cinema lá por volta dos anos 80 e 90, onde você pegava uma ambientação, por exemplo, na era medieval, e aí você trazia tecnologias um pouco mais desenvolvidas do que a própria época era. Por exemplo, os arcos, as armas que o João e Maria eles usam, são armas um pouco tecnológicas para a época. Não tinha isso. Então são armas que ao mesmo tempo lembram aquela época, mas um pouco mais modernas. Como se as pessoas daquela época tivessem uma tecnologia bem avançada. Inclusive mais avançada do que hoje. Eu não sei se deu para você entender. Em outras palavras, são armas que, ou melhor, tecnologia que geralmente é feita a vapor, mas que é bem avançada para a época, inclusive ultrapassando a época de hoje. Vou dar um exemplo de um filme assim, que eu assisti, e tinha um vilão que ele era tipo cientista maluco e inventava coisas grandiosas, assim, muito top mesmo, como um robô gigante movido a vapor, que é no filme As Aventuras de Jamie West, com Will Smith. Nesse filme, toda a ambientação é no velho faroeste, mas o vilão usava tecnologias muito avançadas para aplicar sua vilania. Inclusive armas bem grandiosas, maior parte delas feito a vapor com a tecnologia, ou melhor, com os recursos disponíveis para a época. É mais ou menos este estilo que o filme do João e Maria segue também. Para ficar mais claro de entender, eu vou colocar uma imagem aqui de um computador com o visual steampunk. Você vê que é um computador com uma aparência que parece que foi feito na época do Velho Oeste, entendeu? Sendo que o Velho Oeste não tinha computador de jeito nenhum. Então seria mais ou menos esse visual aqui. Esse é um exemplo de uma tecnologia com visual steampunk. A outra curiosidade é a trilha Baroque no Roll. O compositor Atri Orvason misturou flauta, contrabaixo, guitarra elétrica e bateria eletrônica, criando uma atmosfera musical que mistura barroco e rock.
E eu gostei bastante dessa mistura, achei que dá um clima de ação legal pro filme e tudo a ver com o filme. Versão mais pesada. Além da versão cinematográfica de 88 minutos, existe uma versão unrated de 98 minutos, com violência explícita adicional e cenas censuradas, como tortura infantil e violência sexual, embora nunca tenha sido lançada oficialmente. Aí eu não sei se seria necessário, mas pelo menos o filme segue uma direção bem definida, um pouco mais pesada. Também não vejo problema nisso. A questão é se é bom ou se não é, aí tem que ver. E agora vamos às lições do filme. Primeira lição: trauma pode te transformar, mas também pode te fortalecer. A infância traumática dos protagonistas moldou suas vidas, mas em vez de se tornarem vítimas para sempre, eles canalizaram o sofrimento em força e propósito, virando caçadores implacáveis do mal que os feriu. A verdade sobre o passado pode mudar tudo. Ao descobrir que sua mãe era uma bruxa boa e que foi assassinada injustamente, João e Maria percebem que nem tudo é preto no branco e que as raízes da dor podem ter sido distorcidas. Enfrentar a verdade muda sua visão de mundo. Nem todo monstro é realmente mau. O Troll Edward é um exemplo clássico disso. Gigante, assustador, mas com um coração bondoso. Ele protege Maria, mostra empatia e ajuda os heróis. A lição é clara: não julgue pela aparência. Irmãos unidos são mais fortes. Apesar das brigas e personalidades opostas, João e Maria mostram que o laço entre irmãos é uma das forças mais poderosas contra qualquer inimigo, seja humano, bruxa ou trauma. Vingança pode te consumir, mas também pode te guiar, com limites. Eles vivem para caçar bruxas e isso os define. Mas o filme também sugere que você precisa encontrar o equilíbrio. O passado não pode ser a única bússola. É preciso deixar o espaço para o presente e o afeto. Boas intenções não justificam atos cruéis. A vilã Muriel tem um plano que envolve sacrifício de inocentes para um suposto grande bem. Isso mostra que ideologias extremas, mesmo com motivos nobres, podem se tornar monstruosas. Isso me lembra muito aquelas igrejas com uma ideologia muito rígida que sufoca os frequentadores ali, os crentes. E isso geralmente vem com um líder religioso com uma ideia muito radical e sufocante e que acaba levando os seguidores daquela religião para situações mais extremas. Então sempre observe o que o seu líder religioso está falando, critique, questione, não fica aceitando de primeira não, tá? E a outra lição é: você pode reinventar a sua história. Mesmo marcados pela tragédia, João e Maria escolhem reescrever seu destino, não como vítimas de uma história de fadas, mas como heróis que assumem controle do próprio caminho, armados e prontos. João e Maria, os caçadores de bruxa, teve um orçamento de 50 milhões de dólares estimado e faturou, pasmem, 225,7 milhões de dólares na escala global. Global. Faturando 4 vezes mais o custo de produção, sendo considerado um modesto sucesso comercial o suficiente para justificar tentativas de sequência e até uma série de TV que acabou não indo para frente. Não sei se eu ia gostar como série de TV não, acho a série de TV é muito enrolada. Cara, geralmente os estúdios estragam a história quando fazem na versão de série de TV. Mas eu gostaria de ver uma continuação no cinema, isso seria legal. E nas avaliações, bom, digamos que nas avaliações o filme já não foi tão bem. Ele teve apenas 17% de aprovação da crítica no Rotten Tomatoes e 53% de aprovação da audiência. Mas é como eu falei, nem sempre um filme que tem avaliações ruins ele vai ser um fracasso. No caso aqui, foi um sucesso financeiro. Mas antes de dar a minha opinião, eu tenho um recadinho para você. Aproveitando que estamos falando sobre a história de um conto infantil, João e Maria, eu tenho um curso para indicar justamente para aquelas pessoas que querem contar uma história de um jeito que prende a atenção e ainda por cima vende. Tem um curso muito bom chamado Storytelling, Histórias que Vendem. Ele te ensina como usar histórias para gerar conexão com o público, emocionar e, claro, vender qualquer coisa com naturalidade.
É uma técnica usada por grandes marcas e influenciadores e você pode aplicar no seu canal, nas suas redes sociais ou até nas suas vendas online. Quer transformar o jeito que você se comunica e começar a vender com autenticidade? O link do produto está na descrição. Clica lá e confira. E agora chegou o momento da minha opinião. O que eu achei do filme? Olha, eu gostei, achei bem gostosinho de assistir. Ele segue aquela receita básica de filme de ação. Eu não esperava algo muito violento. E não, eu não acho o filme violento, tá? Eu acho ele bem tranquilo, na verdade. É claro que você vai ver umas flechadas de vez em quando, uns murros na fuça. Principalmente as bruxas apanhando, né? Ah, mas tadinha, são mulheres, mas é bruxa. O que tem? E aí não fica com essa frescura também, não. Ah, a mulher não pode aparecer no filme apanhando. Que aí você limita a empregabilidade de mulheres em filmes. Isso aí só traz o mal, tá? Deixa as mulheres fazer filme de ação, deixa as mulheres participar de filme de ação. Se tiver que sair na porrada, deixa. É só artístico, ninguém tá apanhando ali de verdade. Bom, pelo menos eu espero que não. E falando nisso, eu gosto também da estética das bruxas. Elas são assustadoras. E não é só isso, elas não têm uma aparência grotesca apenas. Elas têm força. Elas realmente são uma ameaça naquele universo, não só pela força que elas têm, mas também pelo poder da feitiçaria que elas carregam. Cara, isso é muito massa e eu gosto muito disso. Eu gostei do produto bruxa nesse filme. A forma que, a versão da bruxa que eles fizeram ali, né? De todas as bruxas, no caso. Para mim, é o ponto forte do filme, as bruxas, e isso abre um leque para explorar aquele universo ainda mais. Imagina como são as outras bruxas nesse universo. São mais poderosas que a outra? Pô, deve ser legal, mas pena que não teve uma continuação para poder contar isso aí. Agora, falar um pouquinho dos atores, na minha opinião. Nós temos o João, que é interpretado por Jeremy Renner. É retratado como mais centrado e habilidoso no combate. E eu gosto bastante disso, ele me convence como um guerreiro. Só que um guerreiro assim, bom, eu não sei, eu não acho ele muito carismático. Não é como um guerreiro, é como ator, entende? Mas ele lutando é bonito de se acompanhar. Realmente, ele me convence como um guerreiro quando está lutando. E agora vamos a ela, Maria, interpretada por Gemma Arterton. Eu sou meio suspeito para falar porque eu acho essa mulher, essa atriz, linda. A menina é linda, cara. Ela carrega aquela beleza que eu admiro muito numa mulher. A pele branca, lembrando porcelana, e os cabelos pretos, sabe? Por isso que eu sou suspeito para falar. Acho ela linda. Mas eu vou me controlar e falar de forma sincera o que foi que eu achei da participação dela no filme. Então, ela como Maria, apesar de ser uma mulher, ela é mais impulsiva. Ela é nervosa. Ela é um pouco mais explosiva nesse sentido. Se ela tá vendo uma coisa que não tá gostando, ela vai lá e age mesmo. O contrário do João. O João é mais centrado, mais na dele, mais calmo. Isso me faz me identificar um pouco mais com o João, justamente porque ele analisa a situação antes de agir. Mas não que a Maria seja ruim por causa disso. Eu acho que, na verdade, um completa o outro. Os dois personagens. É uma personalidade interessante que cada um tem. E a Maria também é uma personagem que faltou ser explorada um pouco mais, já que a mãe dela era uma bruxa. Então, provavelmente, ela tem poderes de bruxa também. Mas isso a gente só ia descobrir se tivesse um segundo filme, possivelmente. E a Maria também é uma personagem um pouco séria, de poucas palavras. Eu não vejo nada demais na interpretação dos atores que fazem João e Maria. Eu acho eles, ok, sabe, genérico. Não vejo nada demais na atuação deles. E por isso também eu não tenho muita coisa a criticar em relação à atuação deles. Agora, quanto à Rainha das Bruxas, interpretada por Famke Janssen. Aí eu já acho que é uma vilã carismática, eu já acho que ela entrega um pouco mais de carisma para a história. Eu gostei disso. Ela é cruel também, me dá um medinho. E sem contar que é poderosa, bastante poderosa, me lembrando até uma outra personagem feita por essa mesma atriz, que é a Jean Grey dos X-Men. Também me deu um medo ali quando ela incorpora a versão Fênix da Jean Grey. A bicha fica implacável, fria,
e destrói tudo que está no caminho dela. E basicamente é como se essa atriz também revivesse a Jean Grey, de certa forma, no seu lado maligno. E eu gostei bastante dessa bruxa como vilã. É claro que ela não é um vilão, assim, com aquela carga emocional, que geralmente tem uma conexão com os protagonistas. Tipo assim, o protagonista conhece ele desde criança e treina para poder derrotar aquele inimigo que ele tanto odeia e assim poder se vingar, alguma coisa do tipo. Não, não tem isso. Essa bruxa só aparece no meio do caminho de João e Maria, e ela é bem poderosa e eles têm que enfrentar ela. Eu não vejo nada demais nisso também, eu não acho que isso seja errado. E no geral, ela é uma vilã satisfatória. João e Maria, Caçadores de Bruxa, é um filme de ação estilo Sessão Pipoca, com sangue voando, piadas cínicas e uma proposta divertida, que é transformar personagens de conto de fadas em máquinas de matar. Bem diferente. Não é um filme profundo, nem pretende ser, é exagerado, barulhento e estiloso, e funciona bem para quem gosta de ação absurda e fantasia dark sem compromisso. É um conto de fadas com espingarda. E é isso, essa é a minha opinião sobre esse filme, que eu achei até divertido, gostei da pancadaria. Se gostou, deixa seu like. Também não deixe de comentar aqui embaixo se gostou do filme ou não, ou se a sua infância foi arruinada por ver uma nova versão porradeira de João e Maria. Não deixe de comentar aqui para eu saber. Sem mais, vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Até lá!